Muito boa noite. Estamos quase a chegar ao final do Eclesiastes, um livro que às vezes pode parecer muito aborrecido, mas também tem coisas engraçadas, como nós iremos ver hoje. Mas gostaria de vos começar por contar a história de um senhor que se chama Ben Boulogne. Ben Boulogne é um francês, estava a trabalhar no quintal dos seus pais, numa região perto de Paris, em Loire-et-Cher, e de repente ele sentiu uma picadinha. Sabem, quando nós estamos a trabalhar no campo, às vezes levamos umas picadinhas. Pode ser uma picadinha de abelha, pode ser uma melga. No caso dele, foi um outro animal. E ele não ligou, coçou-se, como é óbvio. Nós coçamos, aquilo gerou uma pequena inflamação. E ele foi andando. Daí, a umas semanas, ele começou-se a sentir exausto. E pensou que essa exaustão fosse devido ao stress do trabalho. Mas a exaustão não passava, pelo contrário, ela progredia. Numa viagem que ele fez aos Estados Unidos, ele, quando estava a dirigir-se de carro para o local onde deveria ter uma reunião, sentiu-se tão cansado, que ele teve que voltar para trás. Chegou ao hotel, deitou-se, ele pensou que ia dormir um bocadinho. Dormiu tempo demais, que até perdeu a reunião que iria ter. E quando ele regressou a Londres, ele foi ao médico de família, a médica auscultou e imediatamente enviou para o serviço de cardiologia do hospital mais próximo. E quando ele chegou ali, os médicos fizeram-lhe uma bateria de exames e verificaram que o coração dele estava a trabalhar a um ritmo muito pequeno. Quando eu digo um ritmo muito pequeno, é que estava a bater 22 a 24 vezes por minuto. O normal são entre 60 a 100 vezes por minuto. Portanto, o coração dele estava a bater a um ritmo muito lento. E o médico disse-lhe, bom, nós vamos ter que colocar aqui um pacemaker. E ele assustou-se. Porque ele tinha sido um atleta, tinha jogado rugby, depois, quando saiu do rugby e criou a sua empresa, continuou a praticar ténis, ele dizia, porquê é que eu vou precisar de um pacemaker? Falou com o pai dele e com outros clínicos e mais uma bateria de exames e um dos médicos disse-lhe, é muito provável que você tenha uma doença que se chama a doença de Lyme. A doença de Lyme vem de uma cidade do Connecticut e é provocada por uma carraça. Nós conhecemos-la também como a doença da carraça. Só aqui na Europa existem 6 variedades desta doença. E realmente ele fez um tratamento com antibióticos no hospital e foi melhorando progressivamente. Demorou 3 anos e meio. Engraçado que a doença de Lyme apanha-se muito rapidamente, mas não sai assim tão rapidamente. Demorou 3 anos e meio até recuperar a sua saúde que ele tinha perdido. Para os irmãos terem uma ideia, mais ou menos a doença de Lyme afeta só na Alemanha 50 mil pessoas todos os anos. Só na Alemanha. Portanto, quando vocês sentirem uma picadinha, não quer dizer que tenham a doença de Lyme, mas quer dizer que devem tomar atenção. Pode não ser apenas, sobretudo se estiverem no campo, pode não ser apenas a picada de um mosquito. É engraçado porque Salomão fala também muito de animais, não apenas no livro de Eclesiastes, como no livro dos Provérbios. Ele fala de formigas, aqui no Eclesiastes falou do cão, falou do leão, falou também das ovelhas e agora ele vai falar das moscas. Moscas. Aqui temos outros bicharocos que nos podem perturbar. E em Eclesiastes capítulo 10, versículo 1. Qual mosca morta faz um unguento do perfumador exalar mau cheiro? Assim é para a sabedoria e a honra um pouco de estultícia. Salomão tem uma consciência. E quando ele fala aqui das moscas, é que ele está a constatar que a sabedoria não existe no estado puro. A sabedoria, desde que o homem pecou, e está misturada com uma coisa que se chama a insensatez. E tal como as moscas mortas num bom frasco de perfume fazem exalar mau cheiro, o facto da insensatez estar misturada com a sabedoria
significa que a sabedoria muitas vezes não é tão sábia quanto se nos parece. E o problema de Salomão é que ele constata que na sua vida, tal como as moscas estão por todo o lado e contaminam tudo, os insensatos também. E vocês vão ver que ele vai vos dar provas de que os insensatos estão por todo o lado. E, portanto, há que ter cuidado com a insensatez, sobretudo porque a insensatez tem um problema, é quando ela vem disfarçada de sabedoria. Porque se a insensatez utilizar a linguagem dos sábios, ela passa por ser aceite e passa também por ser uma instrução e até por ser a sabedoria. Portanto, estão a ver, na verdade, ela não é a sabedoria, mas se ela adotar a linguagem dos sábios, passa a ser aquilo que ela não é. Por isso Salomão chama a atenção para onde é que se inclina o coração do sábio. Engraçado que uma vez eu falei com um rabi por causa do pato. Sabem, há pessoas que comem pato, há pessoas que não comem pato. Eu falei com o rabi e perguntei-lhe, ouça lá, qual é a história do pato na Bíblia? Ele disse-me assim, o pato, tudo depende para o lado onde o coração está inclinado. Se o coração está inclinado para o lado direito, come o pato. Se o coração está inclinado para o lado esquerdo, não come o pato. Eu achei aquela história assim um bocado complicada, mas é engraçado. Eu cheguei aqui ao Salomão, e o Salomão diz assim, o coração do sábio inclina-se para o lado direito, mas o coração do estulto, ou seja, do insensato, inclina-se para o lado esquerdo. Eu não quero que vocês façam uma cirurgia ao vosso coração para saber de que lado é que ele se inclina. E Salomão não está a promover isso, ele está aqui a dizer duas coisas interessantes. O lado direito, na Bíblia, é o lado da bênção, o lado esquerdo, pelo contrário, está associado com o engano. E isto é dramático, porque o coração é justamente a sede da sabedoria. Atenção também que quando a Bíblia fala da palavra coração, ela não está a dirigir-se ao órgão que nós temos dentro da caixa torácica, mas está a dirigir-se ao órgão que nós temos dentro da caixa craniana. É outra caixa. Não confundam as caixas, porque senão a coisa sai-vos errada. Portanto, quando a Bíblia fala de coração, ela está a querer dizer cérebro. Mas o problema continua. E Salomão diz, o cérebro do insensato está do lado esquerdo. Ou seja, está do lado do engano. E dizer que o cérebro está do lado esquerdo quer dizer que ele não pensa. Porque a sede do pensamento é o cérebro. É engraçado, quem é que aprendeu latim aqui? Como é que se diz esquerdo em latim? Ou esquerda em latim? Sinistra. Engraçado que os latinos sabiam que o esquerdo tinha qualquer coisa de errado. A palavra esquerda é sinistra. Ir para a sinistra, para o lado esquerdo. E o Salomão diz-nos justamente isso. O coração do sábio está no sítio certo, ele é alvo da bênção de Deus, ele reflete na sua vida. O coração do insensato pende para o lado esquerdo, isto é, pende para o engano, não pensa. E na verdade a esmagadora maioria, desculpem-me eu dizer isto, mas a esmagadora maioria das pessoas não pensa, ou se pensa, não pensa naquilo que diz. Uma boa parte das pessoas é dirigida ou pelos mídia, ou pelo grupo a que pertence, ou por aquilo que lê, ou por aquilo que ouve. A esmagadora maioria das pessoas, inclusive, infelizmente, muitos dos religiosos, não pensam. E nós tiramos essas dúvidas na última pandemia. Eu tive muita gente em igrejas onde eu era pastor que queria experimentar um determinado medicamento proposto por um senhor, que agora vai ser outra vez presidente dos Estados Unidos. E eu tive que elucidar os meus queridos irmãos a dizer-lhes, eu não queria fazer o vosso funeral antes da hora. Portanto, se vocês tomarem esse medicamento, é muito provável que eu faça o vosso funeral antes da hora. Agora é com vocês.
Enquanto eu fizer o vosso funeral, eu estou bem e, portanto, vocês é que sabem. Mas muitas vezes este é o problema e esta é a dificuldade de Salomão. E Salomão percebe uma coisa que cada vez acontece mais na nossa sociedade. O insensato, que a Bíblia chama, eu é que lhe chamo insensato, a Bíblia chama-lhe tolo. Ou se querem saber melhor, louco. Louco. A Bíblia chama-lhe louco. O insensato tem sido promovido. É engraçado, ele passou de insensato e de louco a pseudo-sábio. E este é o problema hoje de muitas boas pessoas. É que nós não apenas assimilamos aquilo que vemos, aquilo que lemos e aquilo que ouvimos, como ainda por cima não buscamos o contraditório. Esse é o problema. E quando nós não nos confrontamos com o contraditório, nós nunca sabemos como tirar a prova dos 9. E daí que os gurus de hoje, sejam eles do ponto de vista económico, do ponto de vista filosófico, do ponto de vista literário, inclusive do ponto de vista político, eles ascenderam à categoria de sábios. E este é o problema com que Salomão se confronta. Os verdadeiros sábios, já vimos isso ontem no capítulo 9, os verdadeiros sábios não são tidos em consideração, vimos isso no capítulo 9, com o célebre sábio que libertou a cidade e que ninguém lhe deu importância nenhuma, enquanto que os tolos prosperam. E Salomão vai dizer o seguinte, bom, eles prosperam aonde? Eles prosperam sobretudo nos círculos mais diferentes da sociedade. Um deles é nos círculos académicos. E Salomão tem aqui uma expressão muito engraçada. Ele diz assim, levantando-se contra ti a indignação do governador, Eclesiastes capítulo 10, versículo 4, não deixes o teu lugar. Pela palavra governador, ele quer dizer aquele que está em posição de liderança. Levantando-se contra ti, aquele que está em posição de liderança, não deixes o teu lugar, diz Salomão. E qual é a atitude que nós devemos fazer? Porque o ânimo sereno acalma grandes ofensores. Essa expressão acalma vem de uma raiz hebraica que é a palavra rapá. E a palavra rapá significa curar, acalmar, está conotada com a reconciliação e o perdão. Vocês lembram-se de um senhor chamado Daniel? Foi parar a uma terra, Babilónia. O homem que o examinou era tido por sábio, chamava-se Nabucodonosor. Na verdade era um tolo. E vocês reparam que Daniel tem todo o cuidado, toda a atenção com este homem, vai assistir aos seus altos e aos seus baixos, até o levar à conversão. É engraçado, Daniel era muito mais inteligente, muito mais sábio que este rei, mas Daniel utilizou esta sabedoria do rei Salomão para procurar levar Nabucodonosor até à conversão. A propósito, vocês sabem, eu já vos disse que a Bíblia hebraica está dividida em 3 partes. A Torá, os profetas e os outros escritos. Em que lado está o livro do profeta Daniel? É nos outros escritos. O livro do profeta Daniel não está nos profetas. O livro do profeta Daniel está nos outros escritos. Está nos escritos de sabedoria, porque o livro do profeta Daniel vai nos dizer uma coisa muito, muito, muito simples. Queres sobreviver aos últimos dias? Ser sábio. E a insensatez, a tolice, proliferou os lugares académicos. Vamos ver 2 provas muito simples. Por exemplo, o racionalismo que proliferou no século XVIII e XIX e que veio a inferir sobre a maneira como os crentes e os cristãos deviam ler a Bíblia, começou por dizer que este livro não é inspirado, sabem? Isto foi escrito por várias pessoas ao longo dos séculos, também não existem milagres, Deus não intervém. E isto que aconteceu no século XIX assumiu uma áurea de grande saber, e se hoje
vocês forem aos grandes círculos académicos onde se estuda a teologia, não podem dizer que a Bíblia é um livro inspirado. Têm que dizer outra coisa qualquer. Mas não podem dizer que é um livro inspirado. Porque academicamente a Bíblia não é um livro inspirado. Querem outro exemplo? Até ao século XIX também se pensava que o mundo tinha sido criado por Deus, até que vem um senhor chamado Charles Darwin. E de repente a evolução. E hoje a evolução é dada com disciplinas que têm nomes muito bonitos e pomposos. Agora vão vocês dizer nestes círculos académicos que o mundo foi criado. E verificarão que em lugar de serem sábios passam por tolos. E justamente são estes homens que hoje passam por sábios. E portanto Salomão percebe que a tolice invadiu a sede do saber. Ora, se a tolice invadiu a sede do saber, se a insensatez invadiu a sede do saber, o que é que nós podemos esperar de todos aqueles que nela são formados? É uma boa pergunta. Eu não estou a dizer para não ir à universidade. Eu espero que vocês vão para a universidade e que façam os vossos cursos universitários, mas que percebam que a sabedoria e a insensatez misturaram-se verdadeiramente. Segundo elemento onde o Salomão constata que a insensatez se misturou com a sabedoria é o mundo do trabalho. Sabem que eu às vezes gosto de ver aqueles vídeos que mostram que as pessoas supostamente profissionais a deixarem os sítios que elas deviam deixar bem como se fossem amadores. Não sei se já vos aconteceu isso, mas às vezes acontece. Às vezes acontece que nós chamamos um profissional e essa pessoa da sua profissão não percebe grande coisa. E corremos o risco que ela nos deixe a casa, ou o eletrodoméstico que é suposto arranjar, ou o automóvel que é suposto também arranjar, em circunstância pior do que aquela em que ele estava. Não sei se já vos aconteceu. Mas acontece neste mundo precisamente porque a insensatez invadiu o mundo do trabalho. E Salomão diz isso, versículo 8. Quem abre uma cova, nela cairá. Já vos aconteceu? Espero que não. Porque se vocês abrem uma cova, vocês devem assinalar onde é que abriram a cova. É engraçado que pela palavra cova, Salomão está aqui a designar a armadilha que o caçador coloca para o animal e que depois cobre. Ele cobre a cova. Mas se ele cobre a cova, ele deve assinalar onde é que a cova está para não cair nela. Mas reparem, ele cai nela. A seguir, o que é que Salomão diz? Quem rompe um muro, mordê-lo-á uma cobra. O pedreiro que estava a romper o muro é tão desajeitado que nem percebeu que lá dentro era o ninho de uma cobra. E quem arranca pedras será maltratado por elas. E o que racha lenha expõe-se ao perigo. Salomão está aqui a dizer-nos, utilizando a ironia e utilizando o humor, que todos estes profissionais, pura e simplesmente, não percebem daquilo que fazem. E sabem porquê? Porque se nós estivermos com atenção ao capítulo 9, encontramos aqui o princípio da incompetência. Todas as pessoas têm um nível de incompetência. E a fórmula diz justamente isso. Uma vez atingido, não volta atrás. É giro, eu gosto imenso desta teoria. É uma teoria que já vem do século XIX. Todos nós temos um nível de incompetência que uma vez atingido, não volta atrás. Porque o nosso problema é que muitas vezes nós não sabemos recuar e voltar para a posição que ocupávamos antes. Eu acho que no mundo cristão isto só é suavizado pela presença do Espírito Santo, que nos concede dons e capacidades para desenvolvermos as nossas funções dentro da igreja e dentro de um determinado contexto. Mas Salomão diz-nos isso. A insensatez permeou a universidade, permeou o mundo do trabalho e permeou ainda um outro aspecto. Versículo 16.
ai de ti, ó rei, ó terra, cujo rei é criança e cujos príncipes se banqueteiam já de manhã. Premiou o poder. A palavra que aqui está para criança é a palavra hebraica nahar. É a mesma palavra que Salomão utilizou quando foi nomeado rei. Ele disse a Deus: Senhor, eu sou como uma criança, eu não sou capaz de gerir este povo. E nesse momento Salomão pediu sabedoria. Mas a palavra nahar também significa servo. E, portanto, o rei que vocês estão a ver aqui não devia ser rei. Devia ser servo. Sabem o que é que nós hoje constatamos nos círculos do poder? Que cada vez mais temos vindo a decair na qualidade daqueles que nos governam. E aqueles que têm memória e que já viveram mais do que eu, lembram-se de alguns políticos europeus nos quais as pessoas podiam ter confiança. Hoje, nem na Europa, nem no resto do mundo. Lamento imenso informar. Aliás, se vocês são sábios, já deram por ela. E Salomão parece que está a viver neste século. Ai de ti, ó terra, cujo rei é criança e cujos príncipes se banqueteiam já de manhã. Isto é, tudo o que eles querem é desfrutar, usufruir daquilo que é o poder. Não se estão a preocupar com aqueles que governam, não se estão a preocupar com as suas necessidades, com os seus problemas. O que eles querem é desfrutar daquilo que o poder lhes traz. E Salomão é tão perspicaz que ele vai dizer no versículo 18: pela muita preguiça desaba o teto e pela frouxidão das mãos goteja a casa. Esta expressão que vocês têm aqui, a casa, não se refere apenas à casa das pessoas. Esta palavra era utilizada para o palácio e era utilizada para o templo. Quer dizer que os líderes políticos perderam as suas responsabilidades e as suas prioridades de governação, mas também as suas prioridades espirituais. Afetou a igreja. É um livro para a igreja. É um livro para a igreja. Há uns anos atrás, estava numa conferência geral, como delegado, e quando ia a caminhar, ia passar ao lado de um professor meu, que ele tinha sido meu professor, eu perguntei-lhe: ó professor, como é que se faz que a conferência geral tenha chegado a uma situação desta natureza, de estar a decidir uma coisa que basta nós olharmos a Bíblia e percebemos que isto não é o que lá está. E eu sabia que aquele professor tinha escrito justamente um livro sobre aquele assunto. Um dia vou-vos dizer qual é o assunto. Hoje não. Mas um dia vou-vos dizer qual é o assunto. E ele virou-se para mim e dizia-me assim: ó Arthur, pelo menos eles soubessem ler. E às vezes isto acontece. Acreditam que acontece? E Salomão, é por isso que eu digo que eu muitas vezes gosto de me debruçar assim a sério sobre um livro da Bíblia, porque quando nós começamos a ver as coisas, começamos a perceber que ela não foi escrita apenas para o seu tempo, foi escrita também para o nosso tempo. Será que haverá esperança de uma liderança nesta natureza? Vamos lá fazer um resumo. Primeiro as moscas ficaram no perfume e o odor ficou corrompido. Depois a sabedoria misturou-se com a insensatez, ou seja, perturbou a própria textura da sabedoria e andou pela sociedade. E finalmente a insensatez acaba por reinar e é a sabedoria que desaparece. E este é o estado em que nós nos encontramos. É aqui que nós nos encontramos, todos nós. O que é que haverá a fazer, meus queridos irmãos?
O que é que haverá a fazer? Este jovem que vocês estão a ver é um holandês. Ele estava a vir de um mestrado na Coreia do Sul, passou pela Turquia no exato momento em que a guerra civil na Síria estava no seu auge. E ele viu uma série de refugiados e de pessoas sem eira nem beira, e este rapaz, que estava apenas em trânsito, resolveu ficar na Turquia e investiu o seu dinheiro que ele tinha a tentar resolver a vida daquelas pessoas. Como ele descreveu na história que ele relatou, ele era uma agência humanitária de um homem só, era só ele. E, portanto, ele foi comprando cobertores para aquelas pessoas. Quando se acabou o dinheiro, contactou com os mídia holandeses, foi entrevistado pelas rádios e pelas televisões e, de repente, a sua conta bancária cresceu com os donativos que as pessoas lhe deram. 100.000 euros. Com esses 100.000 euros, ele carregou uns caminhões e foi à cidade de Alepo descarregar 78 toneladas. 78 toneladas de alimentos e medicamentos. E, portanto, às vezes no mundo insensato há que ter esperança. Será que Salomão perdeu a esperança? De maneira nenhuma, meus queridos irmãos, porque eu vi aqui um versículo que eu passei por cima, é o 17. Eu passei por cima dele de propósito. E Salomão diz assim: ditosa tu, ó terra, cujo rei, já não é criança, agora é filho de nobres, e cujos príncipes se sentam à mesa ao seu tempo, para refazerem as forças, e não para bebedice. No meio da insensatez, Salomão disse: pode muito bem acontecer que haja um local, uma comunidade, onde afinal de contas o líder é competente, é sábio, é filho de nobres, já não é um rei que é criança e que não deveria ser rei porque ele é servo. Este é filho de nobres. E aquele que ele escolhe para se assessoriar são pessoas que refazem as suas forças. A palavra força vem da palavra gibor, de onde vem o herói da guerra, aquele que é capaz de levar o povo de Deus à vitória. Salomão tem esperança. A pergunta que sai agora é: esperança em quem? E no quê? Será a igreja esse local de esperança? Ou será a igreja um local que também foi infectado e dominado pela insensatez? Esta aqui é a pergunta. E é aqui que eu vos deixo, com esta pergunta. Porque sábio, diz Salomão, deve permanecer, apesar de ser sábio, deve permanecer em silêncio, engraçado, e não falar. Nem tu, versículo 20, no teu pensamento, amaldiçoas o bem. Nem tão pouco, no mais interior do teu quarto, o rico. Porque as aves do céu poderiam levar a tua voz. E o que tem asas daria notícia das tuas palavras. Sabem como é que nós distinguimos uma igreja sábia de uma igreja insensata? É aqui. Há muitos cristãos adventistas que são anti qualquer coisa. Anti qualquer coisa. E quando são anti qualquer coisa, falam. E nós esquecemos que cá em cima, no versículo 4, o Salomão dizia que o sábio é aquele que tem ânimo sereno para acalmar grandes ofensores. Talvez fosse uma boa altura para nós deixarmos de ser anti qualquer coisa e passarmos a ser pessoas capazes de ver a nossa sociedade, de ouvir o que se passa na nossa sociedade, de procurar o auxílio de Deus para constituirmos uma resposta séria, honesta e precisa à sociedade e à igreja. Porque a insensatez domina a vida e mistura-se com a sabedoria. Nós precisamos dessa sabedoria. Que Deus nos ajude a procurá-la, a experimentá-la
e a vivê-lo. Obrigado, Senhor, por aquilo que tu nos trouxeste uma vez mais e obrigado pela maneira como tu nos podes utilizar para iluminar a vida de alguém. Ajuda-nos no nosso mundo de trevas a podermos ser essas luzes de sabedoria. Consigam justamente ver aquilo que está para lá das aparências. Que consigam alcançar a plenitude das coisas, o sentido das coisas e encontrar com isso a tua vontade para cada uma das nossas existências. É o que te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Um bom resto de noite e para alguns vamos nos encontrar daqui a 12 horas neste mesmo local.